Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso Custos da Insegurança Laboral. Esse é o primeiro módulo, onde nós vamos tratar das indenizações pagas pelas empresas aos trabalhadores e aos seus familiares. Já alerto que nesse primeiro encontro, por uma questão didática, para a gente não ter confusão de conceitos, nós vamos tratar apenas dos conceitos das indenizações relativas a acidente de trabalho, óbito, doença ocupacional. Isso não quer dizer que as indenizações devidas aos trabalhadores sejam só quando tem um acidente, uma doença ou um óbito. Na sequência, pontos posteriores, nós vamos ver que o descumprimento de normas de segurança, falta de entrega de EPI, desconforto térmico, etc., também seja indenização. Mas, para não confundir, a gente vai trabalhar hoje só conceitos e só aqueles conceitos ligados à acidentalidade laboral, para que fique bem claro. Vocês todos, né, você que está nesse curso, tem acesso ao e-book, essa apresentação, onde eu vou tentar tratar de maneira bem didática, bem suave, bem leve, quais são, como é que se configura essa indenização a trabalhadores e a seus familiares, para que a gente possa depois chegar na empresa assim, olha, o risco que você não está eliminando, o descumprimento da norma de segurança, você não está só correndo o risco de tomar uma multa da NR 28. Você pode acabar tendo que pagar uma grana, e às vezes bastante pesada, para o trabalhador e até, talvez, para os seus familiares. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é aquele conceito mais básico que todos nós já conhecemos, e lá, de acordo com a legislação previdenciária, lá na Lei de 1.213, artigo 19, estou vendo até que está ali, vou corrigir uma vírgula a mais, artigo 19, 20 e 21, é onde a gente vai encontrar a definição do acidente de trabalho. Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de uma empresa, causando lesão corporal ou perturbação funcional que resulte em morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Já o nosso Código Civil prevê, lá no seu artigo 927, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo. O primeiro conceito que a gente tem que entender aqui muito claramente, toda vez que eu falar de indenização ao trabalhador, eventualmente aos seus familiares, não é porque o cara perdeu um dedo e, obviamente, não vai nascer outro dedo no lugar dele. Sim, se ele perder um dedo, não nascer outro dedo, ele tem uma lesão corporal permanente, mas ela não precisa ser permanente. Ela pode ser temporária. Rodrigo, eu fiquei afastado durante 3 meses. Eu caí, não usava, a minha empresa não me deu EPI, e eu caí do andaime e tive uma lesão no ombro, fiquei afastado 3 meses. Cabe indenização? Cabe. Já está devendo. Em geral, o trabalhador, até porque quando ele se afasta, se ele tem uma lesão, uma incapacidade acima de 15 dias, ele vai para o INSS, quando ele volta, ele tem a estabilidade de 12 meses, então, em geral, ele não entra na justiça, ele não pede essa reparação. Ei, peraí, fiquei incapacitado durante 3 meses, durante 2 meses, durante 6 meses, durante um ano, durante 15 dias, durante 30 dias. Eu tive uma lesão. A minha capacidade funcional não ficou 100% em função deste acidente de trabalho que eu sofri. Todas as situações, primeiro conceito que a gente nunca pode esquecer, todas as situações que causem morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Depois a gente vai ver daqui a pouquinho o que é responsabilidade objetiva ou subjetiva, vai depender de se enquadrar na situação. Sempre que for responsabilidade objetiva do trabalho do empregador, cabe indenização. E a subjetiva, quando for culpa dele. Primeiro conceito, a gente não está falando aqui só de incapacidade permanente. Está falando de qualquer tipo de incapacidade. Quebrei o braço, tem que ser indenizado. Acidente de trabalho, tá na lei. Se a culpa,
Se existe a responsabilidade objetiva ou subjetiva, já cabe a reparação. É todo acidente de trabalho que vai caber a reparação, Rodrigo? Não. Justamente pela questão da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva. A gente vai ver isso com mais calma. Só para lembrar também, nós temos três tipos de acidentes. O acidente típico, aquele que é direto lá da atividade envolvida pelo trabalhador. Ele está fazendo uma tarefa no trabalho dele, não importa se é a tarefa específica, né? Pintor está pintando, não. Ele está indo para o refeitório. Está subindo uma escada lá, ó, o RH te chamou lá, você está subindo a escada. Não importa. A Lei 8.213 vai trazer lá as situações que configuram assim, trabalho, horário de trabalho, mesmo os intervalos de almoço, de repouso, e etc. Todas aquelas situações que a Lei 8.213 nos trouxer, a gente vai chamar de acidente típico. Também é considerado o acidente de trabalho o acidente de trajeto, que ocorre no caminho entre a casa e o trabalho e vice-versa. Aqui a gente já pode destacar que nós temos uma situação bem específica. O acidente de trajeto, a princípio, eu não vou ter nem responsabilidade objetiva do empregador, porque não é risco da atividade, ele não criou o risco. Quando eu falo de responsabilidade objetiva, eu estou trabalhando a teoria do risco. Surgiu lá no século XX, no início do século XX. Eu criei um risco para alguém. Eu comprei essa máquina, eu botei essa máquina nesse terreno, eu contratei alguém, eu tenho poder diretivo, eu mando ele fazer tal tarefa, eu contrato, eu combino com ele um horário, um salário. Então, o risco foi criado por mim, ele só está aqui porque eu mandei ele estar aqui. Você é vigilante, vai ficar parado neste posto aqui. Você é fiscal de obra, você vai fiscalizar a obra lá naquela rua. Ou seja, só acontece aquilo porque aquelas circunstâncias foram criadas por outra pessoa, que no caso é o empregador. Então, estou falando do acidente típico, que resulta diretamente da atividade do trabalhador. Rodrigo, mas foi o bandido que deu tiro, ele é fiscal de obras na rua, ele é um office boy, ele é um entregador, ou ele trabalha numa ambulância. Ele estava indo fazer um socorro, um atendimento, veio um carro desgovernado, um caminhão, um ônibus e bateu na ambulância. Sim, mas eu só estou na ambulância pelo poder diretivo do empregador. Só estou correndo esse risco em função da minha atividade. Acidente típico. Mas no acidente de trajeto, eu estou no ônibus indo para casa, e aí vem o tal caminhão desgovernado, bate no ônibus que eu estou. Então, a princípio, eu não teria aqui a questão da reparação, da indenização. Mas, posteriormente, nós vamos ver que em algumas situações, mesmo sendo no horário de almoço, mesmo sendo assim de trajeto, pode ser configurada a responsabilidade do empregador. Por exemplo, já adiantando, o empregador que te obriga a sair de madrugada do trabalho sem que haja transporte público. Ah, mas aí é violência urbana. Sim, mas ele colocou você numa situação em que expõe você a riscos maiores do que o normal. Logo, responsabilidade dele. Então, aqui eu já estou ressaltando o segundo conceito. Acidente típico, vamos ver responsabilidade subjetiva ou objetiva. Beleza. Acidente de trajeto, em regra, não é responsabilidade do empregador, mas pode ser, em algumas situações. Pode haver no acidente de trajeto o dever de indenizar o trabalhador ou a sua família. Aqueles sofrerão os danos em função do evento, acidente, óbito, incapacidade, etc. E eu vou trazer depois situações específicas, casos reais, em que houve essa condenação da empresa a pagar, mesmo sendo acidente de trajeto. E nós temos ainda, equiparado ao acidente de trabalho, as doenças ocupacionais, que são as doenças desencadeadas pelo trabalho. Elas são divididas em doenças profissionais, decorrentes da função desempenhada, ou doenças do trabalho, decorrentes das condições do ambiente de trabalho. Vou chamar de doença profissional, na verdade, eu tenho uma lista delas lá no anexo 2 do Decreto 3048. E as doenças do trabalho, eu vou chamar, eu vou dizer que são aquelas condições onde é que está o móvel, onde é que está a máquina, ou seja, aqueles riscos que geralmente a segurança do trabalho
ela vai avaliar. Qual a grande diferença aqui? Para a nossa ótica, né, para a discussão da indenização, da reparação, desse custo que o empregador pode ter, é que na doença profissional não tem nem discussão. É muito mais fácil provar, demonstrar o nexo entre a doença desencadeada, entre a incapacidade, entre a lesão e o trabalho, porque ela é uma doença profissional, já está até na lei, dizendo tal função, essa é uma doença de tal função. Então, não tem muita discussão. Na doença do trabalho, como são as condições do ambiente, está aberto a fechado. Tem telhado? Não tem. Tem muita máquina junta ou não tem? A máquina que foi entregue era segura ou era insegura? Tinha proteção ou não tinha proteção? Cumpriu NR12, não cumpriu. Tinha mecanismo de parada ou não tinha mecanismo de parada? Ou seja, são condições que podem ser reproduzidas ou não. Vai depender aí do dono do ambiente. Aí eu tenho que ver. De novo, eu vou voltar lá para, eventualmente, tanto a responsabilidade objetiva como a subjetiva. Outra diferença aqui também, que a gente tem que entender, é que a gente está trabalhando aqui, vai trabalhar sempre com o artigo 927 do Código Civil. Quando você causou dano, você tem que reparar aquele que sofreu o dano. Mas no dia a dia a gente pode pensar assim, olha, é, o Rodrigo estava trafegando na contramão numa bicicleta. A Maria vinha também vinha em alta velocidade e atropela Rodrigo, bicicleta e tudo. De quem é a culpa desse acidente? Dos dois. Porque o Rodrigo estava na contramão, já a Maria estava infringindo as regras de trânsito, trafegando numa velocidade maior do que é permitido naquela via e acaba não podendo também evitar o acidente. Então, tem uma culpa concorrente. Isso faz toda a diferença quando eu falar em indenização, em reparação, porque se a culpa é toda da Maria, tem que indenizar o Rodrigo. Se a culpa é da Maria e do Rodrigo, cada um assume um pedaço. A indenização ela será menor. Quando eu falar em responsabilidade objetiva, não importa. A culpa é do Rodrigo. Não importa. A culpa sempre é sua. Porque, na verdade, a culpa não é sempre sua, é independente da culpa. Você colocou o Rodrigo numa situação de risco, com o seu poder diretivo. Você colocou o Rodrigo numa situação de risco. Você contratou o Rodrigo para trabalhar lá como caldeireiro. A função já tem um risco natural, está exposto ao calor. O Rodrigo, no final, teve uma lesão nos rins, adquiriu uma doença renal. Independente de você ter feito ou não, protegido ou não o Rodrigo, cumprido NR ou não, dado EPI, não dado, feita avaliação, responsabilidade objetiva. Você criou o risco. Mas quando nós falarmos de uma situação em que o risco não é típico, aí eu vou para a responsabilidade subjetiva e eu vou apurar a indenização, ela vai ser vista em função da culpa. Se houver culpa concorrente, essa indenização será menor, porque é como se a vítima assumisse parte, tivesse na contramão com a bicicleta, assumiu parte da culpa. Então, na responsabilidade objetiva, como ela independe da culpa, é pela teoria do risco, você criou o risco, você responde por todos os danos gerados por ele, não importa, não importa. E aí eu estou falando da doença profissional, sempre vai ser isso, da objetiva. Na doença do trabalho, eu posso ter a objetiva e a subjetiva. Na subjetiva, eu apuro culpa. E aí, quem tem culpa vai assumir parte disso. Então, a indenização pode ser menor. Trabalho em altura, objetiva. Sempre. Ah, mas e se o. Perdão, perdão. Trabalho em altura. Eu posso ter culpa concorrente do trabalhador? Posso. 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 Às vezes é muito difícil você determinar se é objetiva ou se é subjetiva.
Mas, por exemplo, trabalho em altura, se o Rodrigo decide não usar os EPIs. Eu soltei, eu quero soltar. Está tudo certo aqui, fui instruído, treinado, tem linha de vida, os EPIs estão corretos, o Rodrigo quer soltar. Então, a culpa já não é. Aí eu vou para a responsabilidade subjetiva. Ainda que alguns juízes, alguns tribunais vão entender que não. Mesmo o Rodrigo soltando EPI, responsabilidade objetiva. Caso a caso vai ser discutido pelo Poder Judiciário e os tribunais, eventualmente, vão ter entendimentos diferentes sobre o caso concreto, o que é normal e não é nada para ficar desesperado. Por isso, nós temos sistema judicial com 3 instâncias, justamente para que você tenha a revisão. Um pode ver uma coisa, outro pode ver outra. Lembrando que quando eu falar artigo 927, dentro das relações de trabalho, a súmula 736 do STF determinou que, mesmo quando eu falar dos estatutários, servidor público concursado, a Justiça do Trabalho que é competente para julgar. Então, estou falando aqui tanto de seletista, quanto estou falando lá do servidor público. Essa nossa discussão aqui serve para todos os trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal já determinou que as NR se aplicam a todos os trabalhadores, independente do vínculo jurídico. Isso é muito importante ressaltar, porque muitos profissionais de CST não acompanham a jurisprudência e não sabem que, por exemplo, eu tenho aqui no ambiente, vamos imaginar um órgão público, eu tenho servidores, eu tenho autônomos, eu tenho estagiários, eu tenho seletistas terceirizados, NR para todo mundo. Não tem nem discussão. E é justiça do trabalho que vai julgar essas causas. Naquele órgão público, eu tenho um servidor que vai reclamar de adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade está determinado por NR? Não. Não. O adicional de insalubridade está determinado para o seletista, está determinado lá na CLT, e para o servidor público numa lei específica, ou do município, ou do estado, ou federal. Então, esse servidor público, para conseguir o adicional de periculosidade e insalubridade, ele vai ou para a justiça comum, se ele for servidor estadual ou municipal, ou para federal, se ele for um servidor federal. Mas, quando falar de cumprimento de GNR, nas condições de higiene, saúde e segurança do trabalho, o estagiário, o MEI, o seletista, o servidor, não importa o vínculo jurídico, não importa o vínculo jurídico. Tem um caso até bastante interessante que eu publiquei dia desses. Nós tínhamos o maior lixão da América Latina, era no Distrito Federal. Então, a prefeitura fez a licitação e contratou uma empresa para que ela organizasse os catadores de lixo. E aí, as condições lá nesse lixão eram terríveis, inclusive com alguns óbitos. Imagina aquela montanha de lixo, equipamento de segurança nenhum. O Ministério Público do Trabalho tenta fazer um TAC com o governo do Distrito Federal, que não aceita, não quer nem saber, não é problema dele, ele não é meu empregado, não sei nem a carteira dele, ele é catador. É uma ação social. Eu estou organizando, eu contratei uma empresa dentro de uma ação social. O Ministério do Trabalho entendeu que não, isso aqui é trabalho, ele é trabalhador, os direitos de todos os trabalhadores, independente de ele ser autônomo ou não, independente dele catar lixo ou não, estão garantidos na Constituição. O ambiente é seu. O lixão é seu do Distrito Federal. Não importa o vínculo jurídico de quem estiver aqui dentro. Do terceirizado dessa empresa, desse catador, se tiver um servidor público, você tem garantia, todos eles têm a garantia constitucional de segurança no trabalho. Não foi feito o TAC, Ministério Público do Trabalho propôs a ação judicial pedindo os danos morais coletivos, que no outro modo nós vamos estudar. Isso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, onde o Tribunal Superior do Trabalho e a própria empresa terceirizada alegavam, não, mas eles não são sepetistas, eles não são nossos empregados.
vai ser julgado, sim, pela justiça, pela primeira instância da Justiça do Trabalho, porque é um direito constitucional de todo trabalhador. É muito importante alertar sobre isso. Hoje nós temos, é um ponto muito relevante. Eu não estou querendo entrar em política e não quero ofender a sua sensibilidade, sua ideologia, para mim é irrelevante. Mas nós temos que reconhecer que a Constituição de 88 ela garante direitos para os trabalhadores, não são seletistas, fala trabalhadores, que são considerados direitos fundamentais. Um deles, inclusive, está lá no artigo 7º da Constituição, que é considerada a cláusula pétrea, que é o direito à indenização do acidente de trabalho. Também é considerado um dos princípios da Constituição o direito a um trabalho seguro, com os riscos mitigados, um ambiente de trabalho seguro. Isso é muito importante a gente lembrar disso. Também garante adicional de periculosidade, insalubridade. A Constituição traz um conjunto de direitos, hora extra, férias, 13º, tudo isso está na Constituição. No início do século XX, eu tenho um movimento de esquerda, nós temos uma ditadura militar de direita no país, que acaba em 1985. Nessa época, eu já tenho um movimento de esquerda, que é um movimento sindical de trabalhadores, pedindo: eu quero os melhores salários, quero mais direitos, lá, acaba a ditadura. Esse movimento sindical forma um partido político, que é o PT, que ascende ao poder a partir de 2002. E ganha 3 eleições seguidas. E, obviamente, se eles começaram como movimento de trabalhadores, lá na década de 70, final da década de 70, pedindo melhores salários, melhores condições, mais direitos, blá, 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 para os trabalhadores, eles conseguem se tornar partido político na década de 80. E cerca de 2 décadas depois ascendem ao poder, ganham 4 eleições seguidas. Dominaram a política, quatro eleições seguidas, que ninguém nunca tinha feito. Eleição, reeleição, elegeu a outra e reelegeu a outra. Vem uma reação das forças políticas contrárias, que é natural, graças a Deus nós temos até mesmo direita, esquerda, centro, alto, baixo. Então, nesse quarto mandato, existe um impeachment dessa presidente que foi eleita. Mas esse impeachment ele não foi à toa, não é porque ela era muito ruim, minha opinião pessoal. Não devia ser presidente nunca. Mas, independente disso, só se criam as condições políticas porque as forças contrárias a esse movimento de esquerda falam assim: peraí, estão dando direitos demais para os trabalhadores. Peraí, que papo é esse? Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Então, o vice-presidente assume, a primeira coisa que ele faz é uma reforma na CLT. E tenta se rasgar via CLT todos os direitos constitucionais dos trabalhadores. O principal, entre vários outros absurdos e barbaridades que se fizeram, foi a ideia da terceirização indiscriminada. Não tem problema nenhum se o Rodrigo for MEI e for contratado como pedreiro. Mas pensa você que é profissional de saúde e segurança, ou de RH, ou advogado. Se o Rodrigo é MEI, ele tem asa admissional? Se o Rodrigo é MEI, o cara que contratou ele, que não pode mais chamar de empregador, porque ele é MEI, ele tem obrigação, esse cara contratou a obrigação da EPI para ele, tem obrigação de dar treinamento para ele, tem obrigação de abrir CAT para ele, não tem CAT para MEI. Tem obrigação de pagar adicional de salubridade, de periculosidade. Tudo. Além de vários outros direitos, como hora extra com adicional de 50% no mínimo, limitação de horas extras, 13º, férias remuneradas, vários outros direitos. Essa terceirização discriminada, que dizem que é para garantir emprego, que é falso, porque a sociedade reagiu e conseguiu barrar a maior parte dessas coisas, ainda luta hoje para evitar. Peraí, que é isso? É isso, você contratou pedreiro como MEI, você tem 30 pedreiros aqui, todo mundo é MEI, com horários, controle de jornada, etc. Você não pode fazer isso. Essa terceirização discriminada, que tentaram fazer via CLT, acaba com o SESMIT, com a CIPA.
com tudo. Se todo mundo aqui é pessoa jurídica, acaba com a ação de trabalho. Mas não acaba com a indenização. Esse é o ponto que eu quero trazer. Eu vou dar aqui, vocês não me pagaram para isso, você se matriculou, você pagou. Você não pagou para eu dar minha opinião, mas eu vou dar assim mesmo. Profissional de SST que reproduz o discurso liberal, não, porque tem que ser como nos Estados Unidos, que cada um, não sei o quê, ganha por hora, não tem 13º, não tem isso, não tem aquilo, não consegue entender que no final das contas está falando acabe a profissão de engenheiro de segurança do trabalho, acabe a profissão do médico do trabalho. Os direitos trabalhistas mínimos, que é uma legislação, inclusive, avançada no mundo, o Brasil consegue garantir, apesar dos defeitos da legislação, mas o Brasil consegue garantir, por exemplo, que todo trabalhador receba sem tirar do seu bolso um EPI. Isso acaba. Tem um limite. Olha, se você está numa atividade insalubre, tem limite de jornada. Você já está numa atividade que agride sua saúde. Isso acaba. 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 Aí você chega numa empresa, daqui a pouco você vai ter lá uma empresa com 1.000 trabalhadores, 900 são MEI. Quando você vai dimensionar o CERT, é para 100, porque só tem 100 empregados. Falta um técnico de segurança do trabalho. Só faz aso para os 100. Pessoal do administrativo, não tem risco nenhum. E o peão no chão da fábrica. Eu fico assim impressionado como a gente não consegue dar um passo atrás e entender. Eu vejo profissional de SST comprando e reproduzindo esse discurso, não entendendo. Gente, segurança do trabalho é direito fundamental. A legislação de segurança do trabalho no Brasil, por exemplo, o direito à indenização, por exemplo, as proteções de EPI, avaliação de risco, avaliação ergonômica, acompanhamento permanente, periódico da saúde desse trabalhador. Eu posso até falha na execução, mas a legislação é uma legislação muito avançada. O Brasil tem uma legislação muito avançada, está na Constituição. Você criou o risco, o cara sofreu dano, perdeu o dedo, ficou mancando, ficou surdo. Você tem que indenizar, você tem que assumir, você tem que reparar esse trabalhador. Já tem a obrigação de evitar que o dano ocorra, que acompanhe, monitore a saúde do cara. E mais, se acontecer assim mesmo, você não tem que indenizar. É uma legislação completamente humana e social. Mas tem Mas tem profissional de SST muito gabaritado, doutorado, pós-doutorado, 10 mestrado, 15 doutorado, pessoal muito que tomado pela ideologia não consegue nem que vive da segurança do trabalho, que enriqueceu na segurança do trabalho, que são os direitos fundamentais do trabalhador, que não consegue perceber. Ah, não, é porque é para garantir emprego. No mês passado, nós tivemos uma taxa de desemprego no país de 6,1%. E não foi todo mundo sendo MEI, não foi todo mundo pessoa jurídica. E não foi acabando o 13º, adicional de salubridade, entrega de EPI, aso periódico, abertura de caixa, não foi acabando com essa legislação toda. Ora, isso é 50%, férias remuneradas com 1/3, não foi acabando com os direitos trabalhistas. Nós batemos 6,1%. E é capaz, e agora para chegar ao final do ano, vai cair mais ainda a níveis históricos, porque a gente sabe que por causa do período final do ano, Natal, aumentam as contratações pessoal temporário. Nós estamos à véspera de ter o menor índice de emprego da história desse país. E o pessoal insistindo que isso é bom para a economia. Coitadinho dos empresários. Eles não estão querendo acabar só com o fundo de garantia, só com as férias remuneradas com 1/3. Estão querendo acabar com o seu trabalho. A obrigação dele é contratar um engenheiro, um médico, um técnico, um enfermeiro, um ergonomista. Mas, tirando toda essa discussão, tem uma coisa que não vai acabar, independente o cara consiga ou não, burle a lei ou não. O cara pode ser MEI, pode ser estagiário, pode ser o que for. Ele continua com o direito à indenização pelos acidentes ocorridos diretamente da atividade que foi desenvolvida ali. Porque, na verdade, dever indenizar não é só para o estagiário lá da empresa, não é só para o menor aprendiz, é para o cliente também. A atividade é sua. Se um cliente no seu estabelecimento escorrega abaixo a cabeça, tem que indenizar. Se o estagiário escorrega abaixo a cabeça, tem que indenizar. Se o empregado escorrega abaixo a cabeça, tem que indenizar. Se o MEI, essa relação jurídica aqui, para
quando eu falar de indenização, referente a acidentes, lesões, doenças ocupacionais, capacidades permanentes ou temporárias, quando eu falar disso, o vínculo jurídico ele vai ser o menos relevante. Nunca esqueça disso. O vínculo jurídico é menos relevante. Para outros direitos na segurança do trabalho, como eu mencionei, EPI, ASO, blá, 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 o vínculo jurídico é preponderante. Não, você é MEI, você não pode pedir adicional de salubridade. Você é MEI, você não pode exigir, você não pode. A jurisprudência não se consolidou, por exemplo, no sentido de que um MEI possa ter indenização por dano moral porque não recebia EPI. Não, não se condena. Caminha o seu trabalho para esse ponto. Porque vamos combinar, realmente é um absurdo, é assim, é insano, é completamente insano. Existe uma frase que diz que a maior injustiça é tratar de forma igual os desiguais. E é isso que o seu trabalho tem feito. Peraí, eu não posso comparar um advogado, um médico que é contratado como PJ, abre lá o seu CNPJ, liga para o contador, abre o CNPJ e vai trabalhar naquele estado ali como pessoa jurídica, mas só que ele vai ganhar 20, 30 mil por mês com um peão que vai ganhar 1.500, R$ 2.000. As condições dele são muito diferentes. As armas que ele tem. É muito desigual a relação entre o contratante de um médico que vai faturar 20, 30 mil como PJ de um cara que vai ser um pedreiro. Muita gente acha que, não, tem que ser ou pode ou não pode. Então, que absurdo é esse? Se pode contratar pessoa jurídica, pode contratar qualquer um. É isso que o seu trabalho tenta fazer. Não, peraí. Não, não é assim. Pode contratar pessoa jurídica? Pode. O médico foi lá, o jornalista da TV Globo, da TV Record, o artista, um advogado. Tá, é admissível a contratação via pessoa jurídica? Sim. Até porque ele leu o contrato, o faturamento dele é alto, ele tem acesso a advogado, entende-se que ele tem uma estrutura social de proteção maior. Mas quando eu falar do peão, nós temos nesse país 9 milhões de adultos analfabetos e 37 milhões de adultos analfabetos funcionais. O pessoal esquece quer falar de que é liberalismo na economia, que não sei o quê, que o país vai crescer. Nós estamos falando de 9 milhões de adultos analfabetos e 37 milhões de adultos analfabetos funcionais. É para ele que você vai explicar, você quer que jurar de pé junto, que ele vai conseguir entender tudo se você explicar a diferença entre você ser MEI e ser seletista. Nós temos nesse país um contingente que me foge agora de milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E os caras falam assim, ó, te contrato, a diária é 30 merréis, 30 pratas, mas aqui, peraí, vai ali, primeiro o cara vai dar, leva os documentos que o contador da empresa, o DP da empresa, primeiro vai abrir seu e-mail, depois você assina um contrato de e-mail. É só dar um cursinho para esse cara vai recusar, ele consegue entender o que, que ele está perdendo ali, por que, que é massacrante aquilo, que até abaixo do salário mínimo, que ele abriu a mão de todos os direitos dele, inclusive de saúde e segurança. Não dá para comparar esse cara, abaixo da linha da pobreza, analfabeto funcional, com um advogado, com um médico contratado num hospital para faturar 20, 30 mil, para ganhar 5, 10 mil, 20 mil numa cirurgia. Claro que o Congresso Nacional, lá em 2017, dentro dessa natural e aceitável reação política do outro espectro político, consegue derrubar quem ganhou 4 eleições. Agora, peraí, vamos acomodar, vamos aproveitar, né? Está no nosso momento, vamos aproveitar e acomodar isso aqui. Aí tentam rasgar a Constituição, tentam acabar com o engenheiro de segurança. O pessoal nem consegue perceber isso. Tenta acabar com o ASO, tenta acabar com o IPI, com a salubridade, as férias, 13º, etc. Mas nunca esqueça. Independente, essa jurisprudência já está consolidada, independente do vínculo jurídico, seletista, servidor, menor aprendiz, estagiário, autônomo, cooperado, catador da cooperativa. Ponto 1, se aplicam as normas de segurança. Ponto 2, sempre caberá a indenização. Sempre caberá a reparação. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Falei, ficou claro?
essa questão aqui inicial do que é um acidente, quando é que cabe a reparação, a indenização. Ainda tem alguém aqui comigo ou eu estou sozinho? Estamos aqui. Entendeu? Tá de boa? Tudo Sim, tranquilo, tranquilo. professor. Vocês acharam Essa, importante essa parte, entender a questão da terceirização, o que é ruim para a SST, o que realmente está em jogo? plenamente entendido. É porque o pessoal não costuma falar disso, não. E vocês, de segurança do trabalho, deveriam estar berrando e gritando contra isso, que é o emprego de vocês, é a consultoria que você tem, é o seu cargo no SESMIS. Se liberar geral para uma fábrica, para um frigorífico, imagina um frigorífico, contratar todo mundo como MEI. Pode terceirizar, a CLT diz isso. Pô, então, cadê o SESMIS? Você dimensiona pelo seletista? Acabou essa cargo, acabou anos de investimento desse país, anos de investimento de estudo das pessoas, seu e de todos os seus colegas, anos de investimento em políticas públicas de SST, Ministério do Trabalho, Justiça, CIT, Fundacentro, acaba, porque simplesmente. Só que o pessoal não fala isso, né? Fala que é para crescer a economia, para ser mais justo, que as pessoas vão ganhar mais. Mentira. Elas vão ganhar menos em condições piores, porque você perde todas as garantias. Olha isso, olha, pago por hora. Então você vai trabalhar 12 horas. Ah, mas depois da oitava não era com adicional? Não. Ah, mas a jornada vai ser exaustiva, ele vai trabalhar 14 horas. Vai. Ele é pessoa jurídica, ele combinou a tarefa, ele combinou o tempo. Se ele for seletista, não pode. Mas se ele é MEI, se ele é pessoa jurídica, peraí, mas se ele trabalhar 14 horas por dia, ele vai acabar se acidentando. Só lamento. Nós estamos defendendo que a economia só vai crescer assim, com as pessoas com jornadas exaustivas, sem proteção, sem avaliação periódica da saúde, sem obrigação de proteção individual e coletiva. A gente não está nem percebendo que está defendendo. Não está nem percebendo, né? Porque tanto direita quanto esquerda, político, de forma geral. Você não tem direita certa ou esquerda certa. Tem coisa muito errada na direita, coisa muito certa, e coisa muito errada na esquerda, e coisa muito certa. Quando eu falar, infelizmente, sou obrigado a dizer isso, quando eu falar de direito trabalhista, lamentavelmente a direita é péssima. Ela, se puder, revoga a abolição da escravatura. Rodrigo, então a esquerda é perfeita? Não, pelo contrário, também exagera, também tem coisa assim absurda, quer liberar a droga para todo mundo, acha que criança com 10 anos já pode decidir que mudou de sexo. Também tem um monte de coisa errada. Mas eu não posso fechar os olhos e dizer, eu sou direita, concordo com tudo. Pelo amor de Deus, pensa. Você como pessoa, você como homem, você como mulher, você não acerta sempre. Eles também não vão acertar sempre. E eu fico assim, constrangido, falando assim, gente. Como é que eu consigo ver? Não, que o trabalhador, ele pede indenização errada. Ah, Jesus amado. É um tiro no pé, botar risco psicossocial no PGR. É um absurdo botar assédio sexual na CIPA. Isso é ideologia. Mas espera aí, eu vou tratar isso com quem? As pessoas não estão adoecendo? Então é mentira, as pessoas não adoecem, as pessoas não têm depressão, síndrome do pânico, não tem por causa das pressões no trabalho, não tem por causa do assédio, por causa da chantagem, por causa das humilhações que sofrem, não tem medo de perder o emprego, ficar desamparado. O medo de perder o emprego é uma das piores coisas que o ser humano tem. Piores, piores, porque a gente tem uma sociedade que o emprego, o trabalho é definidor de quem nós somos. Você perde o emprego, tu consegue ver quanto tempo. O seu padrão de vida, com as relações sociais que você tem, mantendo escola, casa, carro, combustível, lá, você consegue o quê? Você vai mudar completamente sua vida, vai mudar de bairro, você vai. Nossa, muda. Então as pessoas ficam morrendo de medo. E sim, usa-se isso nas empresas. E isso causa adoecimento, sim. Em 2022, estourou um escândalo na Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa Econômica Federal foi acusado de ser assediador sexual e assediador laboral mesmo. Tratava o pessoal com muita grosseria e dava altas cantadas, sarrava nas funcionárias e todo mundo com muito medo dele, porque ele era bastante próximo ao presidente, né?
uma certa proeminência, era um cara mesmo chegar chegando, quem fizer, tiro de cargo, manda lá para o meio dos índios. Então, estoura esse escândalo. Algumas funcionárias não aguentaram mais, procuraram a imprensa, estourou esse escândalo. E o diretor responsável pela, não lembro o nome do cargo dele agora, mas o diretor da Caixa Econômica, servidor de carreira, quase se aposentando, chegou lá no alto mesmo, na hierarquia, era o diretor dessa área que recebia denúncias, ainda que não fosse a área que fizesse a investigação, mas era a área dele que recebia as denúncias. E ele começa a receber pressão, porque, peraí, você é o diretor dessa área. Como é que tem tanto caso de assédio aqui dentro? Você começa uma pressão em cima do cara. Começa uma pressão, uma pressão, uma pressão. Ele suicidou dentro da sede da Caixa Econômica Federal, lá em Brasília. Diretor da área. Você imagina as pressões que esse homem estava sofrendo. Tanto do cara e da turma dele que estava sendo acusada de assédio. Não vai me ferrar, não. Destrua sua vida, chantagem. Deve ter acontecido isso. Quanto de imprensa, como é que você deixou? Então você é conivente, então você também é abusador, então você quer levar uma vantagem. Quanto aos funcionários, você não estava aí para proteger a gente, não é você o responsável por essas questões? Ele almoça com a esposa, almoça, a esposa vai ao encontro dele, almoça, 7 horas da noite ele se joga. É encontrado 8 horas da noite. A esposa fala assim, mas eu nem imaginava. Eu nem imaginava, porque ele não falou nada. Ele já não era de falar do trabalho dele dentro de casa, é claro, porque estava numa área muito delicada, não tinha sentido. Ele almoçou normal, vivendo normal. Às 7 horas da noite, o cara se joga. Então, como é que o trabalho não mata? Como é que o trabalho não pressiona? Como é que o trabalho não adoece? E se você é um profissional de SST, você não vai se preocupar com o adoecimento? Ah, essa parte não é minha? É de quem, então? Claro que não é só sua. Claro que eu tenho um RH envolvido, claro que eu tenho um departamento jurídico envolvido, claro que eu tenho outros setores envolvidos. Você não pode dizer que adoecimento do trabalhador não é dentro do SERGES. Você não pode dizer isso. Ah, não é assim. Pô, os representantes dos trabalhadores não vão tratar das causas que adoecem? Não, tem gente adoecendo aqui por causa do bullying, tem gente adoecendo aqui porque aquele chefe ali, ele realmente chantageia, ele humilha, ele... Tem gente adoecendo. Desculpa, é adoecimento causado pelo trabalho, que vai causar, que obviamente vai gerar esse dever de indenizar. Os principais direitos dos trabalhadores, só para a gente assentar aqui com vocês, caso de acidente. Ele tem direito à CAT, é um direito mesmo, porque a CAT ela vai ser fundamental para mostrar esse nexo, a situação real, isso vai facilitar muito para o trabalhador, é um direito dele. Detalhe que os familiares também podem abrir a carta, não, o trabalhador, familiares e sindicato, etc. Então, é muito relevante que seja o próprio trabalhador e os familiares possam abrir, mas é claro, quando a empresa abre é mais fácil. Tem direito ao B91, auxílio doença acidentário, ou seja, a garantia da renda enquanto houver a incapacidade laboral. A partir do 16º do INSS, primeiros 15 dias, trabalhador, empresa, empregador. Então, se teve incapacidade, tem direito ao B91. Ele vai ter direito ao B92, que é a aposentadoria por invalidez, na verdade, hoje chamada incapacidade permanente, que é dar mais para trabalhar, porque esse cara, né, devido a esse acidente, essa doença ocupacional que ele sofreu. Ele vai ter direito também ao B94. O B94, depois que você recebe um B91 ou um B92, se solidifica ali, crava ali a situação. Bom, foi um problema no ombro. Então agora, Rodrigo, não abre mais 100%, não faz o movimento todo. Teve sequela e compromete alguma coisa, perdeu um dedo, movimento das mãos, etc. Aí faz jus ao B94. O que é relevante aqui? Eu vou continuar trabalhando. Isso aqui não é uma incapacidade permanente. Eu falo, olha, o B92 não é incapacidade permanente? Sim, ele é incapacidade permanente, mas vamos lembrar, nunca esqueça isso também, que o B92 pode ser suspenso se a capacidade volta. Rodrigo, é sério? Pode. Pode voltar. Ele é permanente, mas não é. Tanto é que quando você recebe o B92, o seu contrato não é extinto, ele é suspenso. Por quê? Porque você periodicamente vai estar no INSS e, eventualmente, você pode ter uma nova capacidade ou adquirir até uma outra habilidade. Então, também caberia aí o B94. Eu até comentei outro dia que um mesmo acidente ele pode entrar
4 vezes no FAP. Ele já entra 2 sempre. Teve um B91, tudo bem. Depois que acabar o B91 do cara, se ficou com sequela, agora ele volta no INSS e pede um outro benefício chamado B94. Ele vai continuar trabalhando e pode receber até 50% do salário de benefício que ele recebeu lá durante o B91. B94 entra de novo no FAP, entra de novo mais 2 anos. Muita gente não tem essa ciência. Então, ele tem também, eventualmente, claro, dependendo do caso concreto, se ficarem sequelas, de forma permanente, ele vai ter direito ao B94. E tem a indenização por acidente de trabalho, considerando a culpa objetiva ou subjetiva. Note que eu tenho 3 tipos de benefício e eles vão estar ligados diretamente a essa indenização. Rodrigo, mas não é só isso, tá? Pelo amor de Deus. Falta de entrega de EPI já é a indenização, mas hoje estamos focando aqui no acidente de trabalho e doença ocupacional. Mas note que eu tenho lá na legislação previdenciária a garantia de renda e todas as situações vão ensejar o quê? A indenização ao trabalhador. Ou quase todas. Rodrigo, queria fazer uma pergunta. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Vê só, em relação a esse benefício B94, me chamou a atenção aqui, em relação à questão, você falou ali que pode receber até 50%, né, do valor. Salário de Agora, benefício. de benefício. Agora, qual o prazo que essa pessoa recebe? Eu falo isso pelo seguinte, porque tem sequelas que elas são irrecuperáveis, né? Sim. Por exemplo, uma amputação de alguns dedos da mão. O Nesse prazo caso, a vai pessoa ainda ser. É recebe. fácil, a resposta é fácil. Uhum. Ou enquanto ela durar a sequela, Uhum. certo? Quebrou a perna em 5 lugares, fez uma cirurgia, tá usando lá sei lá, o troço, então ficou 2 anos sem ter a função 100% da perna. Durante 2 anos recebendo 94. Ou até a aposentadoria. Não, é permanente, o dedo não vai nascer no lugar. Até a aposentadoria. O B94 é enquanto durar a sequela, ou se for para a vida toda, até o cara se aposentar. E não é que ele parou de trabalhar, não, tá? Ele vai receber o salário Uhum. dele normal, vai sair do emprego, vai ser demitido, vai se demitir, normal, coisa não é vida. Mas perdeu um dedo. Mas perdeu a audição. Perdeu 40% da audição nos 2 ouvidos. B94. Mas essa mudança de benefício para o B94 é algo automático depois de uma perícia? Não, tem que Ou pedir. Não, tem que é pedir. necessário um advogado, né, para poder. Não é necessário advogado. Em Uhum, tese, a perícia do INSS já reconhece e uhum, paga o B94. Manda pagar o B94. Na prática, geralmente, o cara tem que estar na justiça. Mas, entendi. em tese, pedido administrativo. Só você ligar para 135, marcar a perícia e pedir o B94. O B94 está sempre ligado ao B91. Uhum, Quase sempre, né? Ele vai estar sempre ligado lá. Eu já tive o benefício. Agora só vou discutir um outro benefício em função da sequela que ficou. Caí do andaime, quebrei o braço. Beleza. Mas eu Agora, agora posso voltar a trabalhar. Beleza, mas ficou sequela, então agora eu estou bem 94. a- É uma espécie de indenização. uhum. Entendeu? A ideia Agora, de professor, indenização. Sim. agora uma situação hipotética aqui, certo? Digamos que um trabalhador ele tenha perdido algumas falanges do dedo da mão direita em 2010. B94. B94. Pronto. Só que ele continua trabalhando. E ele só tem Mas de acesso a qual essa período? informação 10 anos depois. Sim. Você está perguntando diretamente qual é o prazo para pedir isso. Qualquer um. Qualquer um. O Qualquer um, né? B94, qualquer um. Ah, Em tese, se não tem a legislação, não vai dizer. Quando eu falo em indenização do empregador, a gente vai ter que discutir isso com mais calma depois, mas é quando ele tiver ciência do dano. E aí eu não vou nem falar sobre isso hoje, porque não dá tempo. Então, aí isso vai, na verdade, tornar essa indenização sem prazo. Porque ele pode ter essa ciência na perícia do processo. Então, como o caso falou, perdeu a falange do dedo. Teve o benefício, acabou o benefício? Pode ser no momento que ele vai para o benefício, pode pedir lá a indenização ao empregador. Quando cessa o benefício, mas ele pode não ter pedido.
aquilo pode ser decidido na perícia, no processo que ele entra pela indenização. Então, eventualmente, eu não vou ter nem prazo também para indenização. O conceito original é quando ele tem a ciência inequívoca, aí começa a contar o prazo de 5 anos. Mas essa Entendi. ciência inequívoca, dependendo da doença, eu não consigo ter sem uma perícia. E essa perícia pode ser no processo. Então, essa indenização pode ser que 20 anos depois, eu trabalhei com sílica. Trabalhei com sílica. Não, trabalhei, vamos lá falar um negócio assim. Trabalhei com amianto. Há 20 anos trabalhei com amianto, etc. Agora eu vou no médico, eu estou com uma doença, como é que diz? Isso aí é porque você ficou exposto ao amianto. Você parou de trabalhar 20 anos atrás. Qual é a sua lesão? Não sei. Qual a extensão da lesão? Quanto você merece ser indenizado? Você perdeu quantos por cento da capacidade do seu pulmão? 50, 30, 40, 80? Então, mesmo sendo 20 anos atrás, você não vai ter esse prazo prescricional. Para o B94, sim, já não tem mesmo que a lei não prevê. Você só vai perder o tempo que você não pediu. Então, levei 10 anos. Então, você está recebendo, não recebeu, só lamento. Vai começar a contar da data do pedido, quando for deferido. Mas no caso da indenização, o ponto é quando há a ciência inequívoca da lesão. E dependendo do que for, eu não consigo ter a ciência inequívoca da lesão. Meu pulmão foi afetado. Mas qual é exatamente o conceito da indenização? É reparar na proporção do meu dano. O fato, por exemplo, de eu ter tido benefício previdenciário, ele já ter acabado, não diz que eu tenho ciência inequívoca de qual o tamanho do dano. Pode melhorar com o tempo, pode piorar, pode permanecer estável, e não quer dizer que a perícia previdenciária ela tem de ter exatamente o quanto meu pulmão está comprometido. Não, não necessariamente. Então, essa questão aí dos prazos prescricionais, tanto do B94, não há prazo prescricional, quanto a indenização, é outro tema delicado. Então, eu posso ter empresas com passivo muito grande, porque, dependendo do que aconteceu, o prazo só começa a contar quando há ciência inequívoca da lesão. Claro que em alguns casos dá para saber sim. Desculpa, você tinha lá um laudo do INSS que concedeu para você o benefício, o B94, por exemplo, porque a perícia mostrou que você perdeu 40% da audição em cada ouvido. Então, nessa data você soube. Começou o prazo de 5 anos para você pedir agora a indenização por essa perda auditiva ao seu empregador. Você teve ciência inequívoca. Mas, dependendo da situação, você não vai ter. Meu pulmão está comprometido. Quanto comprometeu? Então, tem situação que vai haver um prazo prescricional. Todos vai. Quer dizer, o conceito é: o prazo prescricional é sempre 5 anos de quando se sabe inequivocamente qual é o dano. A questão é que algumas doenças eu não vou saber sem uma perícia. Pode começar, pode terminar o benefício previdenciário, eu não vou saber. Todo mundo entendeu isso? Colocaram isso sobre a questão dos prazos prescricionais? Entendi. Ok. Eu vou ter também, aí eu vou ter essa indenização aí, que vai ser sempre proporcional ao dano, como está lá no artigo 927. Só que aí eu tenho que decidir culpa objetiva ou subjetiva. A responsabilidade, perdão, culpa não, responsabilidade. Qual é o princípio disso? O dano e a autoria do evento danoso são os elementos que importam. A vítima precisa apenas demonstrar o dano e o nexo causal. Só precisa ter o dano, porque a atividade é de risco. Aí não importa se existe culpa do empregador ou do trabalhador. A atividade é de risco. Vamos lembrar aqui agora que os documentos de SSD que você faz já podem terminar a responsabilidade objetiva. Como dia desses, semana agora eu vi um caso, uma trabalhadora dos Correios, onde no PPRA colocaram lá risco ergonômico, movimentos repetitivos. A mulher está lesão no ombro. Responsabilidade objetiva ou subjetiva? Quem pode me responder? Objetiva. É o risco da atividade dela, foi a própria empresa que falou. A empresa falou: o risco dessa atividade, da função X, é ter lesões porque os movimentos são repetitivos. Ela tem uma lesão de movimento repetitivo. Não importa se deu EPI, se não deu, se fez todos os atos, se deu treinamento, não importa as proteções que deu. Já era reconhecidamente pela própria empresa
uma atividade, um risco da atividade dela. E, geralmente, ocorreu. Responsabilidade objetiva. Não, ela não precisa provar mais nada, não precisa pedir laudo, não precisa mais nada. O laudo só vai confirmar, óbvio, né? A lesão. Mas ela não precisa provar mais nada para ser indenizada. Vai ser indenizada. Na responsabilidade subjetiva, é quando a atividade não submete o empregado a registro extraordinário. Aí tem que configurar o dano, o nexo causal ou concausal. Aqui eu não mencionei isso no unidade anterior, mas nós nunca podemos esquecer causa ou concausa, tá? Porque quando eu voltar aqui no início, quando eu não sei se eu coloquei aqui no primeiro slide, mas eu acho eu não coloquei aqui. Porque ele fala aqui, ó, sem trabalho é aquele que decorre pelo exercício do trabalho e serviço da empresa, causando lesão corporal, perturbação funcional, que resulte em morte, perda ou redução permanente ou temporária. Então, veja que ele usa a palavra causando. Então, estou falando de causa. Mas, quando eu vou lá na legislação, eu vou ver que, na verdade, eu não preciso só quando é a causa, pode ser a concausa. Eu vou falar dos agravamentos também. Então, o cara já tem uma condição, e é o trabalho, que concorre com aquilo. Lá no portal tem um curso bem específico que eu trato disso, da causa da concausa, que é o que pira o cabeção do pessoal com a gestão do FAP. Ah, mas ele já tinha depressão. Não interessa, meu trabalho é a concausa. Então, quando eu falo de objetiva, subjetiva, sempre tem que pensar o trabalho como causa e como concausa. Mas aqui, no caso, não é um risco da atividade, ou do empregador, ou daquelas tarefas daquele cargo. E aí eu vou ter que provar a culpa, aquilo que eu falei em algum dia. Quando eu tenho uma empresa, que eu tenho um refeitório, tenho uma cozinha que faz lá a comida da peãozada. O pessoal da cozinha, risco de queimadura com água fervente. Responsabilidade objetiva. E risco de queimadura com água fervente para o resto da empresa. Subjetiva. Porque não é da atividade dos outros ficar lidando com água fervendo. Não está ali no ambiente de trabalho dele, então não tem. Então, para quem está na cozinha, um abraço. Ah, se queimou lá, quebrou o cabo da panela, virou, pegou de mau jeito, mas ela que não pegou com as duas mãos, o treinamento que o SERM te deu, falou que era pegar com as mãos, não pegou. Interessa, objetivo, porque é o risco da atividade dela. Só que aí o carinha veio ajudar essa menina. Aí agora vamos para a subjetiva, porque você não foi contratado para correr esse risco. E aí nós temos que pensar também agora nos direitos dos familiares. O B93, caso haja o falecimento, aí eu vou falar dos dependentes econômicos dele, provavelmente eles têm que estar cadastrados no INSS, mas é claro que eventualmente não vai estar e pode pedir o reconhecimento judicial da dependência econômica, mas em caso de falecimento, o benefício previdenciário para o familiar só vai existir para o caso do falecimento. Mas nós vamos ter o dano moral em ricochete. Antes de eu falar do dano moral em ricochete, eu tenho que lembrar aqui, quando eu falar aqui, indenização, estou falando de todo tipo de indenização, tá? Moral, material, estética, lucros cessantes, todo tipo de dano que eu tiver. Todo tipo de dano. Ah, queimadura desfigurou a menina. Estético. Ah, essa sequela é irreversível. Dano material. Ela teve um sofrimento, porque teve que fazer o tratamento. Dano moral. E podem ter todos os tipos de dano que vão caber nas relações comuns, porque isso aqui é artigo 927 do Código Civil. Então, o que vai caber na vida em geral, perda da chance, teoria da perda da chance, lucros cessantes, qualquer tipo de indenização que caiba na vida de forma geral, vai caber aqui também na acidentalidade laboral. Mas quando eu falar de parentes, de familiares, não. Aí eu vou ter só duas situações. No direito previdenciário B93, só quando o sujeito morre, e na indenização, o dano moral em ricochete. Por quê? O prejuízo atingiu terceiros, tem vínculo afetivo. Note que lá no B93, dependência econômica.
No dano moral em ricochete, vínculo afetivo. Não é necessariamente que você vai ter dependência econômica. Não, o sobrinho pode receber? Pode. Pode. O cunhado? Pode. O genro? Pode. Vai depender aí, claro, do caso concreto. Mas não tem essa limitação de dependência econômica. É quem foi afetado por isso. Então, eu sou o chefe da família, tenho minha mulher, tenho meus filhos, tenho meus genros, tenho os meus netos. São 10 pessoas aqui em casa. E aí chega a notícia de que eu morri, que caí de uma altura de 100 metros, 100 metros de altura, lá fazendo um prédio. Todas essas 9 pessoas vão sofrer. Todos vão sofrer. Então, em tese, essas 9 pessoas mais próximas de mim, claro, a minha esposa vai sofrer mais. Aí, se o filho for pequeno, um sofrimento é maior. Se já tiver vida estabelecida, o sofrimento é menor. Claro que o caso concreto tem que ser examinado. Mas a ideia do dano moral ricochete é: você, empregador, causou o dano ao Rodrigo, ele tem que ser indenizado pelo dano que ele teve, moral, material, os testes que seja. No caso dos familiares, é quando esse dano chega, transborda até ele. E são indenizações autônomas. Fiquei doente do pulmão. Agora tem que ir lá, minha mulher me levar lá no hospital, tratamento, etc. Eu tenho o meu dano, meu pulmão foi arrebentado. Dano moral, dano material. O sofrimento que ela está tendo, teve que modificar a vida dela, ela teve que sair do emprego, e etc, etc, etc. Na semana passada, foi o TST, confirmou uma indenização em primeira instância de R$ 300 mil. O TST reduziu para R$ 40 mil. Mas foi uma sobrinha que era afilhada de um trabalhador que morreu lá em Brumadinho, na Vale. E ele era tio e padrinho da menina. E a menina viveu aquilo tudo. Cadê meu tio? Cadê meu padrinho? Cadê Dindo? Cadê Dindo? Cadê Dindo? Começa o tratamento psicológico, deram medicação para a menina, etc. A família entrou, a mãe entrou, em nome da menina, é claro, pedindo os danos morais dela, da sobrinha, que era afilhada. Primeira instância foi deferido 300 mil, a Vale recorreu até os instâncias, foi TST. O TST falou assim: peraí, vamos lá, tem que indenizar sim, mas já está um pouquinho puxado demais, 300 mil, calma. Reduziu para 40 mil, mas uma sobrinha, uma afilhada, pode. Aqui é o vínculo afetivo. Os conceitos ficaram claros para a gente poder seguir depois. Dúvidas, comentários, perguntas. Já tenho alguém comigo? Para mim tá tranquilo, professor. Professor, para mim eu achei bem interessante, principalmente essa última parte aí que você falou aí do ricochete aí, né? Você já havia comentado nas palestras, mas é interessante a gente verificar que o acidente de trabalho, ele, de fato, ele causa sofrimento não unicamente para a vítima, né? Então você tem vítimas em efeito dominó, né? Em efeito cascata, né? E E obrigação muitas, dele dar em efeito cascata, efeito dominó. justamente. Então, assim, Então, é e, complicado. e muitas vezes, assim, pelo menos na minha experiência profissional e conversando com alguns colegas da área, eu acho que a empresa ela peca nesse sentido, até para ela não se de deixar de se proteger, né? Porque muitas vezes ela abre mão dessa proteção, né? Eu costumo dizer Eu não que estou falando aqui para proteger o trabalhador, não, tá, gente? Eu uhum, sou, eu sou fascista, eu sou comunista. Não é nem comunista, eu estou falando de proteger a empresa. Não pode ocorrer o acidente, o trabalhador tem que ser protegido. Não é por causa dele, não, coitadinho, não. É porque vai ter que pagar a indenização para a sobrinha, para a mulher, para o cara, o resto da vida. Isso aqui interessa à empresa. Claro que no final, para você poder proteger a empresa, você tem que proteger o trabalhador. perfeito. Mas muda a perspectiva do quanto vale a pena a empresa investir em segurança. É só por causa da norma? Não! É porque é o seu patrimônio. É o patrimônio da empresa, são riscos do negócio. Você tem uma área ali na empresa que não se avalia o risco empresarial. Não é a avaliação do risco laboral. Lá, vem o engenheiro, vem o TST, vai avaliar. Não, não, estou falando riscos do negócio. Não se avalia como acidentalidade
ela pode gerar riscos de sobrevivência do negócio, danos à imagem, etc, etc. Porque, imagina, toda hora eu tenho que chegar e tirar a grana para ficar indenizando os trabalhadores. Não, tem que. E quanto pode ocorrer? E quanto pode ser? Será que lá, quando a Vale contratou lá a empresa norueguesa para avaliar a segurança das barragens, ela avaliou que podia perder tanto dinheiro caso a barragem colapsasse como colapsou e matasse tantos trabalhadores? Esse risco nunca entra na conta. É um risco empresarial. Olha os danos, olha quanto caiu as ações da Vale na época, olha os prejuízos, olha quanta gente teve prejuízo econômico, financeiro, material, quantos fundos de pensão pelo mundo afora que tem ações da Vale tiveram, porque você não costuma olhar a insegurança laboral como um risco do negócio. Aí você vai lá e cai, desaba lá o teto na cabeça de 5, de 10, de 20, de 50. O ônibus da empresa que leva peãozada, apenas é peão, tu é analfabeto. Aí vira. Aí matam 5, matam 10. Quanto esse acidente custa? 15 milhões, 20 milhões? Indenização para o cara que morreu, o outro ficou com sequela, o parente não sei quem, o filho, a mulher. Você não está avaliando. É uma fragilidade que as empresas brasileiras têm. E até pela fragilidade dos profissionais especializados, do SESMIT, do direito e da gestão. Eu faço plano de negócios sem considerar, eu considero, vamos inaugurar uma nova unidade, vamos colocar uma cobertura no estacionamento. Eu nunca considero o que acontece se essa cobertura voar e matar alguém. Isso é um risco de negócio. Não, a segurança é fundamental, porque então, na hora de eu contratar lá o cara para fazer a cobertura, o material, eu não tenho que considerar só o preço que eu vou pagar nesse serviço. Eu tenho que considerar a segurança disso, porque a insegurança me gera um risco de reputação, de produtividade, e um risco financeiro muito grande. Na hora que eu vou montar o açougue do supermercado, na hora que eu vou montar uma nova linha de produção, eu quero proteger as pessoas ali, porque a desproteção ela gera prejuízos patrimoniais muito elevados. Eu não falei aqui do proteger trabalhador, para proteger empresas. Elas têm que entender isso. É o seu dinheiro. Até parente recebe grana. Ele recebe lá do INSS, recebe B91, B92, B94. Se ele receber o B94, está lascado. Já configurou o dano, já configurou a obrigação de indenizar. Já configurou. Nós temos uma coisa também que pouca gente discute e entende, é o seguinte, na legislação, é uma briga muito grande quando a gente está pensando em fato, mas pode trazer para cá. O médico da empresa disse que o cara não tem condição de trabalhar, mas o médico perito do INSS está dizendo que ele tem. Ah, caiu no limbo previdenciário. É porque lá na legislação está dizendo que tem uma hierarquia. O médico particular, aí da empresa, que seja do plano de saúde, de onde seja, uma clínica particular, um saúde particular, acima o médico do SUS e acima o médico previdenciário. Está na lei. O que vale é o médico previdenciário. Então, se eu configurei aquilo lá na legislação previdenciária, através de uma perícia previdenciária, eu acabei de gerar todas as travas para o trabalhador. No outro dia eu vi uma advogada, ela ficou chateada comigo, não sei por quê. Vendo, olha, muita gente não sabe, mas sabe aquele trabalhador que vai botando atestado, 3 dias, trabalha uma semana e vem e bota um de 7, aí trabalha mais uma semana, vai lá e bota um de 10. Aí explicou, né? Se tiver mesmo CID ou mesma doença no período de 60 dias, que só mais de 15 dias, pode mandar para o INSS. Não, não pode mandar para o INSS. Pô, primeiro que vai afetar o seu FAP. Ah, não, mas aqui é ME, não tem FAP. Beleza. Só que você acabou de mandar o cara fazer uma perícia. Perícia? Tá bom. Total de 3, 7, 10, somou 20. E por que que o senhor está se afastando? O que aconteceu com você testar com esse Rodrigo? Porque o meu chefe me xinga todo dia. E aí eu estou tendo crise de ansiedade, estou tomando aqui Rivotril. Ah, perfeito. Acidentário. Acabou de configurar o dano, você acabou de obrigar o cara a gerar a prova contra você. A regra é nunca mande para o INSS. Deixa o cara faltar,
bota o cara no serviço administrativo, bota o cara para fazer curso, abona a falta dele, não pode mandar para o INSS nunca, até por esse aspecto da geração da prova, da caracterização do dano gerado pelo trabalho, que é feita pelo perito do INSS. E agora, como é que o perito do INSS diz que é acidentário? Aí adianta você com a empresa contratar, mas o médico aqui do SERM está dizendo que não é. Desculpa, a lei já disse que a palavra dele não vale mais do que o médico previdenciário. Pode avaliar quando você quiser. Pode botar junta médica aí, 20 médicos. Se o perito do INSS disse que é acidentário, só lamento. Aí o pessoal fica para morrer, eles querem se rasgar, querem se matar. Aí orienta mal os empregadores, manda para o INSS. Não, não. Se o cara chegar com atestado de 60 dias, manda para o teu médico para ver se ele pode fazer outra coisa. Não, perfeitamente. Você não pode trabalhar naquilo que você trabalhar. Pode fazer o quê? Bota para fazer auditoria na empresa, pelo amor de Deus. Você está correndo de caracterizar o dano. Está correndo. Não, não, mas olha, eu vou ter que faltar. O médico falou que eu vou ter que toda semana. Pode faltar, a gente abona. Não tem problema nenhum. Você é nosso. Te amo. Porque se eu mandar para o perito do INSS, eu acabei de gerar a prova. Posso estar gerando a prova. E eu tenho que considerar causa com causa. Mesmo se seja com causa, ele vai considerar como acidentário. Pronto. Comecei a caracterizar. Aí tem consequência de FAP, consequência de indenização. E o pessoal não tem essa visão mais ampla dos custos da insegurança laboral. Por isso, eu dou até parabéns a você que adquiriu esse curso, está assistindo esse conteúdo. Eu peço que você pense nisso. A coisa não é bem assim. Vai muito além de cumprimento de norma, e eu tenho que considerar todo o cenário. Para onde isso caminha, quem tem que ser indenizado, onde é que pode perder. Essas questões legais. INSS é o último lugar que você quer mandar, principalmente sendo tratado de indenização. Pelo amor de Deus, não mande para o INSS. Se você mandar, você está com meio caminho andado para ter que indenizar esse trabalhador. Meio caminho andado. Porque você acabou de gerar uma perícia oficial do Estado brasileiro. Está na lei. Próximo encontro, a gente continua com mais alguns conceitos, trabalhando já agora essa parte aí que não vai ter acidentalidade, mas é só o descumprimento das normas, e começa também a tratar de alguns casos reais, pegando esses principais pontos, né, os mais interessantes aí, que se enquadram nesses conceitos nos próximos, vou trazer no próximo encontro. Ok? Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite.